Houve alguns contratempos com os outros dois palestrantes. Ainda estará presente a senhora Ana Cláudia Teixeira, coordenadora do Instituto Polis, e falará sobre movimentos sociais, conselhos e conferências. Ainda também o professor Cláudio Gonçalves Couto, que conversará sobre partidos políticos, professor de política da PUC de São Paulo, da Faculdade de Ciências Sociais, e é membro também do Núcleo de Estudos de Democracia e Política Comparada, o DEMOS. Temos aqui presente, eu gostaria de agradecer a presença do professor Silvio Luiz Ferreira da Rocha, que é professor aqui da nossa faculdade, e também é o autor da obra Terceiro Setor. Passo a palavra então ao professor Silvio Luiz. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite que foi feito pelo Centro Acadêmico para participar dessa semana de comemorações, dos 22 de agosto, na presença ou na pessoa do Estevão. E o tema que me foi sugerido é conversar um pouco com vocês a respeito das organizações não governamentais, e o papel das organizações não governamentais entre nós. Seria basicamente as organizações não governamentais. A própria designação, organização não governamental, já indicaria que essa organização ela não integraria ou não pertenceria os quadros do Estado. Portanto, não seria uma entidade que pudesse ser qualificada como uma entidade estatal ou uma entidade governamental. Basicamente, as organizações não governamentais, elas vão assumir a forma jurídica ou a qualificação jurídica de pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Portanto, pessoas jurídicas que não distribuem os seus resultados financeiros entre os seus sócios e, portanto, não buscam uma finalidade egoística ou lucrativa. Estão nos seus objetivos sociais voltadas para a realização de interesses que podem ser classificados como interesses coletivos, como interesses socialmente relevantes. Exemplo, essas entidades atuam na promoção ou dos direitos humanos, na promoção da paz, na preservação ambiental, na difusão da cultura, na área de prestação de saúde, de educação, ciência, tecnologia, assistência judiciária ou jurídica e, inclusive, novas formas de comercialização e relacionamento produtivo na sociedade. Essas organizações não governamentais, por serem pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos, elas acabam se constituindo ou numa associação ou numa fundação. Portanto, essa é a forma jurídica em que estas entidades podem se revestir para a consecução dos seus objetivos. A ideia de organizações não governamentais, claro que não com este nome, mas primeiramente como associações de utilidade pública ou de interesse geral, essa ideia de organizações não governamentais é uma ideia que pode buscar a sua origem na própria doutrina social da Igreja Católica, não é? A doutrina social da Igreja Católica, sobretudo com as encíclicas das Coisas Novas, ou Rerum Novarum, de Leão XIII, não é? 40º ano
100º ano, essas encíclicas sempre enfatizaram que entre o Estado e a livre iniciativa ou as pessoas jurídicas, econômicas que buscam fins lucrativos, como as empresas, entre, portanto, o Estado e essas pessoas lucrativas, haveria um espaço de atuação justamente de pessoas que não buscariam o lucro, não buscariam fins egoístas e poderiam realizar o interesse da coletividade. E estas entidades seriam justamente estas entidades sem fins lucrativos, qualificadas como entidades de utilidade. E mais, a doutrina social da Igreja Católica pretendia oferecer uma terceira via, portanto, uma alternativa num debate que à época era muito presente, isto é, o debate entre capitalismo versus comunismo, portanto, um Estado que intervisse totalmente na economia e não deixasse margem de liberdade ao indivíduo, em contraposição a um Estado que fosse mínimo, que intervisse pouco na economia e deixasse, portanto, para que as forças do mercado, a livre iniciativa, cuidassem dos seus interesses. Então, no meio desse debate ideológico, comunismo versus capitalismo, a doutrina social da Igreja pretende propor uma terceira via, uma via alternativa, e esta via alternativa se dá justamente pela participação dessas entidades sem fins lucrativos e com a afirmação de que o que estas entidades sem fins lucrativos puderem realizar, né, o Estado deveria, portanto, se abster. O Estado deveria permitir que estas entidades desempenhassem o seu papel e o Estado, portanto, só deveria intervir quando isso fosse realmente necessário. Acontece que essa doutrina social da Igreja Católica e esse ensinamento que ficou conhecido como chamado princípio da subsidiariedade, que parte da premissa, portanto, que entre o indivíduo e o Estado existem outros entes, né, outras instituições que podem realizar atividades e que as atividades que podem ser realizadas por um ente menor do que o Estado não devem ser assumidas pelo Estado. Então, esse chamado princípio da subsidiariedade, ele é esquecido e ele é deixado de lado, sobretudo depois das duas grandes guerras mundiais que marcaram o século passado, especialmente da última, em que o Estado e várias constituições consignam isso, o Estado assume um papel preponderante na prestação de serviços para a coletividade. Portanto, nós temos aí a figura do Estado provedor ou do bem-estar social. Quando o Estado deixa de ser um Estado mínimo e passa a ser um Estado que assume na Constituição obrigações com os cidadãos, obrigações de prestar-lhes saúde, educação, moradia, assistência social, lazer, cultura, enfim. Quando o Estado assume para si todos esses deveres e quando o Estado tem a obrigação de prestar estas utilidades e estas comodidades, este princípio da subsidiariedade e esta participação da sociedade civil, ela fica um pouco esquecida e um pouco obscurecida, né? Muito embora, neste período, nós sempre tivemos a atuação daquelas entidades que, sem fins lucrativos, perseguiram objetivos considerados relevantes. Mas esse é um dado importante. O Estado prestador de serviços, o Estado providência, o Estado do bem-estar social, né? Esse Estado praticamente dispensa, né, ou desobriga
os particulares da realização dessas atividades consideradas também de relevância social. A partir de 1990, portanto, ainda no século passado, no Brasil se instala um movimento de reforma do Estado, baseado ou calcado na premissa de que o Estado é um Estado ineficiente, que é um Estado que funciona mal, que é um Estado que não presta os serviços que deveria à sua população. E aí existe uma ideologia que vai nortear essa reforma do Estado, que é a ideologia neoliberal, que, portanto, ela prega uma diminuição do papel e da intervenção do Estado na prestação destes serviços de utilidade pública à população de uma maneira geral. Então, esta ideologia neoliberal, que prega a necessidade da reforma do Estado, pretende que o papel do Estado em algumas atividades, sobretudo na área da saúde, na área da educação, na área da preservação ambiental, na área da cultura, na área do desenvolvimento tecnológico e científico, que este papel do Estado venha a ser ocupado, exercido e preenchido justamente por estas entidades privadas, não governamentais, sem fins lucrativos. Então, a reforma do Estado, que nós tivemos a partir dos anos 90, e que foi levado a cabo pelo governo do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, incentivou ou promoveu mecanismos jurídicos para a assunção destas atividades por parte destas entidades privadas sem fins lucrativos. E aí nós tivemos a introdução em nosso ordenamento jurídico de dois instrumentos que permitam a entidades não governamentais realizarem estas atividades incentivadas, fomentadas pelo Estado. Uma foi a criação das chamadas organizações sociais e a outra a criação de uma qualificação ou de uma titulação a ser atribuída a essas entidades, que são as sociedades civis de interesse público, as chamadas OCIPs. Portanto, o que nós temos é que entidades privadas sem fins lucrativos, que atuavam já na consecução de objetivos ou de tarefas consideradas socialmente relevantes, passaram a contar com um suporte, com um instrumento jurídico que possa auxiliá-las nessas atividades. E este suporte jurídico é justamente a outorga desses títulos de organização social e de sociedade civil de interesse público. Não é? Eu vou me fixar exclusivamente no aspecto relacionado à sociedade civil de interesse público. Não é? A chamada sociedade civil de interesse público, ela é um título que se outorga a entidades privadas sem fins lucrativos que prestem serviços universais, portanto, não apenas a uma determinada categoria de pessoas, por exemplo, pessoas que são ligadas
ligadas ou associadas àquela entidade, mas que prestem serviços universais ligados à área de saúde, educação, cidadania, assistência jurídica, defesa do meio ambiente, entre outros. Estas entidades, sem fins lucrativos, elas podem, desde que elas promovam uma alteração nos seus estatutos e elas se comprometam com alguns princípios, basicamente princípios que levem a uma transparência das atividades que são feitas por estas entidades. Estas entidades podem pleitear junto ao Ministério da Justiça a outorga do título de sociedade civil de interesse público. Então, a exemplo do que já acontecia com as entidades desde 1935, que as entidades poderiam se qualificar como entidades de utilidade pública, não é? Estas entidades podem ou têm a possibilidade de obter o reconhecimento ou a qualidade de que são sociedades civis de interesse público, as chamadas OCIPs. Né? Com este título, e aqui que é o importante, com este título, elas estão habilitadas a obter do poder público, por intermédio de um instrumento jurídico que se convencionou chamar de termo de parceria, elas podem obter recursos, financiamentos, para serem aplicados exclusivamente no desenvolvimento das suas atividades. Então, a título de exemplo, se a assistência jurídica do 22 de agosto, se ela se organizar sob a modalidade de uma associação sem fins lucrativos, e ela presta serviços jurídicos à população carente, se ela quiser, como ela é uma entidade sem fins lucrativos, como ela não distribui lucros para os seus associados, se ela quiser, preenchidos os requisitos na lei, ela obtém o título de sociedade civil de interesse público, não é? E com isso ela pode celebrar com o poder público um termo de parceria na qual lhe serão repassados recursos para que ela continue prestando os serviços de atendimento judiciário à população carente. Então, basicamente, a sociedade civil de interesse público é um mecanismo jurídico, junto com o termo de parceria, que permite ao poder público que financie, que subsidie, que fomente estas atividades que já são consideradas socialmente relevantes. E, naquele contexto da reforma do Estado, o que os defensores da reforma do Estado pregaram? Por que o Estado vai se ocupar de áreas, ou de algumas áreas relacionadas à saúde, educação, assistência judiciária, defesa do meio ambiente, promoção da ética, da paz? Por que o Estado vai se ocupar com isso? Não é melhor que ele, ao invés de se ocupar diretamente com essas atividades e arcar com o custo do funcionário público, com o custo da máquina estatal, com o custo da ineficiência, não é melhor que ele, portanto, fomente e incentive estas entidades? Então foi essa a ideia que norteou a reforma do Estado e que, portanto, impulsionou, vamos dizer assim, essas entidades não governamentais. Há um incremento das entidades não governamentais e este incremento se dá, sobretudo, por estes instrumentos jurídicos que foram introduzidos e que, em última análise, permitem o repasse de verbas públicas para uma entidade privada, ainda que sem fins lucrativos. E aqui, já terminando a minha exposição, para depois permitir alguma indagação, é que é preciso diferenciar
As organizações não governamentais sempre existiram. Existem organizações não governamentais que subsistem e exercem suas atividades relevantes exclusivamente com recursos privados, recursos que advêm de doação de pessoas privadas, de particulares. Elas não recebem recursos públicos. O que ocorre e o que está ocorrendo é que, tendo em vista essa reforma do Estado, iniciada a partir dos anos 90, como eu já disse, e estes novos mecanismos de incentivo estatal a estas organizações não governamentais, o que está ocorrendo é uma proliferação de organizações não governamentais em busca de recursos públicos. Então, há um aumento de organizações não governamentais. Por quê? Porque elas querem justamente obter recursos públicos que financiem ou permitam a sua atividade. E aqui é que podem ocorrer os problemas, porque nem sempre a organização não governamental recém-constituída, tendo em vista a necessidade de obter os recursos públicos, nem sempre ela tem tradição nessa área e nem sempre ela está imbuída dos melhores propósitos. Muitas vezes elas são utilizadas como um meio de mera apropriação de recursos públicos por particulares. Né? Vide os escândalos que foram noticiados recentemente em estados da federação, de entidades que não tinham a mínima estrutura, não tinham a mínima tradição na prestação de serviços à população, receberam recursos da ordem de 100, 120 milhões, 200 milhões de reais. Então, é esse o problema que está se colocando. E mais, esta atividade de incentivo do Estado deve ser sempre uma atividade de fomento, portanto, uma atividade de auxílio. O que implica necessariamente que a organização não governamental ela tenha recursos próprios para gerir aquela atividade e que os recursos públicos signifiquem apenas uma complementação ou um reforço para a melhoria ou para a expansão das atividades que ela já vem fazendo. Eu costumo brincar que fomento não se confunde com sustento. O que está acontecendo atualmente é que algumas organizações não governamentais, elas na verdade estão buscando do poder público o custeio integral das suas atividades. Portanto, elas estão buscando o sustento do poder público. E aí se coloca um problema de princípio republicano, princípio da igualdade. Eu não posso permitir que recursos públicos sejam transferidos a particulares. Os recursos públicos eles têm que ser geridos para uma finalidade pública. Eles não podem simplesmente ser transferidos ou transpassados a um particular para que o particular os empregue de acordo com as suas finalidades. Então, é esse o problema que nós estamos enfrentando atualmente e que leva a uma outra questão. Quer dizer, o Estado pode se demitir dos seus deveres constitucionais de prestação de serviços públicos e pretender que estes serviços sejam prestados exclusivamente por particulares? Veja o que está acontecendo na área da saúde. O Estado de São Paulo entrega hospitais para serem gerenciados
por entidades privadas sem fins lucrativos, as chamadas organizações sociais. O município de São Paulo já aprovou uma lei e em breve o sistema municipal de saúde será entregue à gerência das chamadas organizações sociais, que são entidades privadas sem fins lucrativos que recebem o hospital, os equipamentos, eventualmente os servidores e mais os recursos orçamentários para gerir o serviço de atendimento à saúde à população. Então, isso também é uma questão jurídica e ideológica. Quer dizer, nós podemos permitir que o Estado possa pura e simplesmente se demitir da sua área de atuação e repassar essas áreas para os particulares? Então, em resumo, já terminando, as organizações não governamentais, elas são entidades importantes, elas prestam serviços importantes para a sociedade, sobretudo aquelas que prestam esses serviços com recursos próprios e recursos obtidos de doação da iniciativa privada. Isto é um dado. Não há nenhuma objeção a estas entidades. Elas devem ser reconhecidas e o seu mérito deve ser exaltado. Por outro lado, há organizações não governamentais que têm recursos próprios, mas esses recursos próprios eles são insuficientes para que ela possa expandir as suas atividades. Então ela vai buscar, junto ao poder público, uma complementação desses recursos, para que ela possa prestar melhor os seus serviços ou para que ela possa ampliar a oferta dos seus serviços. Esses recursos públicos, bem aplicados, bem administrados, bem fiscalizados, nestas organizações governamentais, elas também devem ser louvadas, elas devem ser exaltadas, elas têm uma relevância. O que nós devemos condenar? Organizações não governamentais que não têm nenhuma tradição na prestação de serviços à população, que são constituídas às pressas com o único propósito de obter recursos exclusivos do governo, não é? Para aplicá-los em atividades que nem sempre são atividades que realmente chegam na população. Este tipo de organização não governamental deve ser combatido, deve ser repudiado. Segundo ponto negativo, eu nunca posso admitir que por esta atividade de incentivo às organizações não governamentais, o Estado queira se demitir do seu dever constitucional de prestar saúde, educação, assistência social à população. A forma de incentivo às organizações não governamentais é uma forma complementar, é uma forma subsidiária, é uma forma auxiliar. Nunca uma forma que permita a plena substituição do Estado dos seus deveres. A pior coisa que nós podemos, que pode acontecer para nós, é o Estado se retirar do seu papel de agente que vai promover o indivíduo, prestando-lhe serviços básicos de saúde, educação, cultura, lazer, e que vai eliminar ou diminuir essa desigualdade justamente por essa intervenção. Acreditar que um Estado mínimo, um Estado que não intervenha no domínio econômico ou no domínio social, um Estado que não seja prestador de serviços, acreditar que um Estado desses irá produzir uma igualdade, uma distribuição de rendas, porque as forças do mercado, a livre iniciativa, assim o permitirão, é uma doce ilusão. O capitalismo nunca promoverá distribuição de renda. O capitalismo nunca eliminará a desigualdade. Isto é algo intrínseco ao capitalismo. Ele precisa da desigualdade, ele precisa da concentração de renda. Então, quem pode minimizar estes fatores negativos do capitalismo é o Estado. Agora, qual o Estado que nós queremos? Um Estado eficiente, um Estado
que não seja corrupto, um Estado que não seja corrompido e um Estado que, sobretudo, cumpra os ditames da Constituição Federal. Muito obrigado. Obrigado, professor Ciro Luiz, pela palestra. Passo agora a palavra, então, ao professor Cláudio Couto, que é professor de Ciência Política da Faculdade de Ciências Sociais e membro do Núcleo de Estudos Democracia e Política Comparada, DEMOS. Por favor. Bem, bom dia a todos. Quero começar a minha exposição aqui com um pedido de desculpas pelo meu atraso, mas eu tinha registrado na minha agenda por problemas da informática 10h30 da manhã e, na verdade, estava muito tranquilo quando me telefonaram falando: olha, você tem uma palestra. Eu sei, eu estou a caminho. Não, mas ela já deveria ter começado. E aí eu vim correndo para cá. Então, peço desculpas a você, professor Ciro Luiz, pela demora. E quero complementar com um agradecimento ao 22 de agosto pelo